Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao programa ID, uma parceria da Fundação Fraternidade com a Canção Nova. Estamos aqui hoje nos estúdios em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, bairro Cristal, para conversar com você e partilhar hoje um momento muito especial com a nossa querida convidada, irmã Maria Eliane. Vou deixar depois que ela faça pessoalmente a apresentação. Irmã, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é uma alegria muito grande tê-la aqui conosco e que possamos desfrutar de todo esse programa, de tudo que nos vai ser apresentado, tudo que vai nos ser dito pela irmã e que possamos acolher todas as palavras no nosso coração. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, irmã. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando pela Canção Nova, neste programa que tem uma missão muito grande, chegando na sua casa, chegando na casa de tantas pessoas que estão esperando essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança e essa mensagem também bem especial para o mês de maio e também para falarmos aqui de Maria como mãe e das nossas mulheres que são esse presente precioso do Pai para a humanidade. Se a senhora pudesse, nesse primeiro momento, falar para quem está nos assistindo o que a senhora faz, qual é a sua missão. Isso, né? Que coisa boa, isso mesmo. A senhora estava comentando que trabalha muito com jovens também. Exato. Se a senhora puder expor um pouquinho mais desse grande trabalho de vocês, né? Muito obrigado pela palavra, Fernando. Então, nós temos um trabalho a nível mundial este ano. A nossa comunidade, o Instituto das Irmãs de Maria de Schanstatt, está celebrando 100 anos de fundação. A nossa fundação, como o próprio nome indica, foi feita na Alemanha e nós tivemos desde o início essa missão em prol da evangelização, do apostolado, mas sempre com aquele coração voltado para Cristo através de Maria, através do Santuário de Schanstatt, que foi fundado pelo padre José Kentenich no dia 18 de outubro de 1914. A partir do trabalho dele com jovens seminaristas, na eclosão da Primeira Guerra Mundial, foi surgindo também a nossa comunidade no ano de 1926. E viemos para o Brasil, o primeiro grupo, em 1935, e aqui para o Sul, aqui no Rio Grande do Sul, chegamos em 1945. Então, o nosso trabalho, ele se dá com mães, com juventude, especialmente a juventude feminina. Dentro do nosso movimento, nós temos um trabalho que trabalha bastante com a questão da personalidade feminina, da personalidade masculina. Então, nós, irmãs, trabalhamos com a Juventude Feminina de Schanstatt, com a Liga Apostólica Feminina, com as mães, com as famílias. Então, nós temos contato desde pequenas, as meninas, até a sua família, todas as pessoas também que chegam até o Santuário de Schanstatt. É bonito porque a gente pode ver o quanto isso tem chegado aos corações através deste carisma do Padre José Kentenich, e a gente percebe o quanto isso também vai unindo as nossas comunidades, os carismas, como nós temos aqui, podendo ser ouvidos por tantas pessoas, por tantas famílias, através da Canção Nova, da Rádio Fraternidade, a gente pode ter esse vínculo. E justamente isso também o Padre Kentenich falava, esse vínculo com todos os carismas. Então, trabalhamos com as várias etapas da vida e também, especialmente, com a nossa juventude. E em Porto Alegre, a senhora sempre esteve aqui, esteve em outros locais? Então, eu sou natural aqui de Porto Alegre. Natural de Porto Alegre. E neste ano estarei completando 40 anos de vida consagrada. O santuário aqui de Porto Alegre também tem essa idade. Então, éramos 3 jovens em busca da sua vocação, da mesma paróquia aqui da Zona Norte de Porto Alegre. E então nos tornamos Irmãs de Maria no dia 10 de agosto de 1986. E o santuário foi inaugurado um pouquinho antes, no dia 20 de julho de 1986. Então, eu estive longe da minha cidade praticamente todo esse tempo. Trabalhei em Santa Maria, trabalhei também no Nordeste, depois agora nos últimos anos na Diocese de Frederico Westphalen, aqui no Rio Grande do Sul. E agora voltei para minha terra. Diz que o profeta não é muito bem aceito, né? Mas graças a Deus estou sendo muito bem aceita e estamos fazendo um trabalho bonito, não por nós, não mérito nosso, mas o mérito da mãe. Muito bem, irmã. Muito obrigado por compartilhar conosco, né, dessa sua
pequena trajetória, né? Foi só uma pinçadinha, né, dessa pequena trajetória. Mas hoje, de maneira especial também, nosso programa, no mês de maio, costumamos homenagear as mães, e hoje, de uma maneira especial, queremos homenagear a nossa querida mãe, né? A Nossa Senhora, nossa querida mãe, a mãe de Jesus. Então, vou passar a palavra para a senhora, para que a senhora possa desenvolver um pouquinho mais sobre esse tema que a senhora vai partilhar aí com todos que estão nos assistindo. Isso, então, é muito bonito a gente poder olhar as mulheres na Bíblia, desde o Antigo Testamento, muitas são figuras de Maria. Então, nós podemos contemplar nessas mulheres e também, especialmente, naquela que na Bíblia é a pequena, a menor, mas aquela escolhida por Deus, a mãe de Deus. E nós podemos ver assim, então, na vida dessas mulheres, o quanto Deus nos ama. E por cada mulher também que se apresenta na Bíblia, Deus ama toda a humanidade. Isso é muito importante. Nós não podemos colocar só num viés. Nós devemos ver a mulher como a servidora, como aquela que se coloca a serviço da vida. E por isso, então, eu gostaria de falar com vocês justamente sobre algumas mulheres que foram curadas por Jesus. E, em geral, nós falamos, né, Fernando, usamos bastante essa imagem, essa passagem bíblica da hemorroíça e também de Maria Madalena. Mas hoje eu gostaria de conversar sobre a filha de Jairo, a menina que foi ressuscitada por Jesus, e a samaritana. Então, nós ouvimos aqui no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, versículos de 35 a 47, nós vemos aqui Jesus que ouve umas pessoas que falaram justamente que a filha de Jairo, do chefe da sinagoga, havia morrido. Tua filha morreu. E ele veio pedir para que Jesus pudesse fazer alguma coisa por ela. Ele amava muito esta filha. E Jesus, ouvindo isso e as pessoas dizendo, não perturba o mestre, porque ela já morreu, Jesus diz, não temas, crê somente. É uma palavra para nós, uma palavra importante. Muitas vezes nós estamos desesperados, nós estamos vendo que não temos mais saída, mas Jesus nos diz, assim como disse para Jairo, não temas, crê somente. E é bonito também nós vermos que aqui ele chama Pedro, Tiago e João. Esses apóstolos que têm uma missão especial, todos eles tinham, mas ele chama para o Tabor. A pesca milagrosa são os 3. E aqui também, para presenciar esse momento, também Jesus chama esses 3. E quando ele chega na casa do chefe da sinagoga, ele diz, a criança não morreu, está dormindo. E caçoavam dele, porque já tinham visto a menina morta. Então, quando ele chega, olha o gesto de Jesus. Tomando a mão da criança, disse-lhe, Talita cum. E o que significa? Menina, eu te digo, levanta-te. E no mesmo instante a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Esta passagem, essa não é só uma cura, é uma ressurreição que Jesus realiza na vida desta família, na vida desta menina, é também uma mensagem para os nossos jovens. Quantas vezes nós estamos ali um pouco desanimados com as situações, não conseguimos ver a nossa vida avançar, estamos ali estudando, não sabemos o que vai ser depois, ou começamos num trabalho, não somos reconhecidos, e é importante que nós possamos contemplar Jesus e ouvir dele, menina, menino, jovem, levanta-te. Ele estende a sua mão para nós e ele nos diz, menina, menino, levante-se, porque agora eu estou aqui e eu quero te conduzir. Então, essa passagem eu sinto como realmente uma cura, não somente para aquela menina, mas uma mensagem muito atual para nós, para a nossa juventude, para os pais que nos acompanham também neste programa. Um programa que é um programa de envio. Então, para os pais que muitas vezes estão também sem saber como conduzir os seus filhos,
tenham na mente, não tenham medo. E coloquem nas mãos de Jesus, coloquem nas mãos de Maria. Ela estará ali também estendendo a sua mão para a sua família, para o seu filho, para a sua filha, e estarão dizendo, menina, menino, podem levantar-se, porque eu estou aqui, eu tenho uma missão para vocês. Muito linda essa passagem também, mostrando o quanto Jesus, quando ele vê uma pessoa, ele não vê só ela isolada, mas vê dentro de um contexto, e aqui dentro desta família, a qual ela era tão amada, e o seu pai, sua mãe, tinha um grande sofrimento por causa da situação dela. Eu acredito nessa cura e justamente nessa palavra que nos ergue, que nos muito levanta. Forte, né? Uma palavra muito forte, né, irmã? Isso. E a senhora falava, me veio também, eu acho que é um outro episódio também, muito semelhante, que é a ressurreição de Lázaro. Isso, exatamente, está nessa sequência. Exato, exato, mas é um episódio bem parecido, porque a irmã de Lázaro também falou para Jesus, Senhor, se tu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Isso. Mas aí Jesus disse, não te preocupa, vamos lá. E exato. aí a mesma cena a gente consegue enxergar, né? Jesus manda remover a pedra, e aí chama Lázaro, e aí as pessoas... Vem para fora, levanta-te, Aí né? as pessoas que estão em volta também ficam, tá maluco, né? Enfim, e depois Lázaro realmente ressuscita e vem ao encontro de Jesus. Eu acho que essa confiança, acho que a senhora falou muito bem, principalmente para os jovens, né, que estão numa fase de transição, de mudança de vida, né, de afirmação. Exato. Eu acho que esse é o ponto central, a confiança em Deus. Né? Isso, e ali justamente também essas duas irmãs de Lázaro também estavam passando por um momento difícil, da perda daquele que elas amavam. Então nós podemos perceber que a palavra de Deus ela é muito, ela vai conduzindo tudo para o mesmo fim. Então aqui era essa família que estava triste por aquela que eles amavam, e as irmãs de Lázaro também da mesma forma, tristes por ter perdido esse irmão tão querido, e Jesus vem ao seu encontro e justamente ele realiza. Por quê? Por causa da fé. Então Marta e Maria, que tanto acolheram Jesus, também de alguma forma podemos dizer que foram curadas nesse momento, porque o coração estava dilacerado, mas Jesus vem e passa o bálsamo do seu amor e ressuscita esse amigo tão querido, ele também sentindo com elas, também esse sentimento de Jesus tão humano. Ele chorou quando ficou sabendo. E aí, então, as irmãs também estavam nessa situação, mas confiavam que Jesus poderia fazer. E é isso também que nós devemos trazer no nosso coração, porque quem mais confiou em Jesus foi Maria, foi a sua mãe. E aí a gente vai trazendo também as bodas de Caná, é muito lindo porque uma coisa puxa a outra. A Bíblia, ela tem coerência, a palavra de Deus tem coerência, então quando a gente começa a falar de um assunto, ele vai puxando outros também e dando respostas para a nossa vida. A gente conversava no programa anterior com o Padre Batista. Sim. Justamente a gente fez a meditação sobre as cartas de Paulo e a cada carta que ele lia e fazia a sua meditação, a gente percebia realmente que a palavra de Deus ela é presente, né, irmã? Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso. Né? Então, no momento que a gente começa a meditar a palavra de Deus, né, meditar esse episódio de Lázaro, esse episódio da filha de Jairo, realmente a gente vê que Deus está falando ao nosso coração. Ele é presente, ele é vivo, né? Ele é atual. Exato. Então, creio que uma música nesse momento seria bonito nós trazermos aqui para podermos ilustrar tudo que Deus tem realizado na nossa vida e através especialmente da sua e nossa mãe. Maria, tu és a vida para mim, minha alegria na dor, no amor, tudo és. Maria, tu sabes o que tu queres, com tua força de amor lá no céu me levarás. Maria, te dou, se tu queres o meu coração, tu dás o amor que não passa jamais. Se ficas aqui, iremos pelo mundo juntos, a tua presença será
gota de paraíso na humanidade. Muito bem, irmã. Linda música de Nossa Senhora. E nós estamos chegando no final desse primeiro bloco. Em seguida, nós retornamos e nesse momento ficamos com a oração do Padre Ladislau. Maria, minha mãe Maria, eu creio e confio em ti, porque tu és minha mãe, em todas as minhas necessidades. Por isso quero ser uma rosa ardente de amor, sócio contribuinte, comprometido da Rádio Fraternidade, no jardim do teu coração triunfante. Amém. Amém. Fraternidade. Todos já conhecem onde está a esperança. A fraternidade te abraça em nome do Senhor. Pode chegar, pode entrar, a porta está aberta. Rádio Fraternidade FM, 24 horas no ar. Estamos de volta com o programa ID, hoje com a nossa querida convidada, irmã Maria Eliane, nos falando um pouquinho sobre Nossa Senhora, um pouquinho sobre as mulheres que Jesus curou. Então, tenha bondade, irmã. Muito obrigado, Fernando. Que bom nós estarmos nesse programa, chegando ao coração, chegando à vida de tantas pessoas que nos acompanham. Este é um momento de reflexão, mas é um momento também de nós entendermos por que nós cremos. E aqui, justamente, quando a gente fala da cura, nós estamos falando da fé. Quando Jesus diz para Jairo, não temas, crê somente, nós percebemos também, nas diversas curas que Jesus realiza, que é a fé que nos conduz e que move Deus a cativar o seu coração, vamos dizer assim, para nos dar essa graça, nos dar essa bênção. Então, que lindo nós podermos assim contemplar na palavra de Deus e olhando também sempre para aquela que é a mãe das mães, que é a mulher revestida do sol, que é a mulher bíblica, a mulher da Bíblia. E quando a gente olha então a pequena, que é chamada para levantar-se, quando nós olhamos também Jesus, quando ele ressuscita Lázaro, ele também conforta e alegra o coração das suas irmãs, a quem ele tinha um carinho imenso. E aí nós gostaríamos de trazer também, que eu acredito, em geral não se fala tão diretamente, mas eu acredito que é também uma cura, a samaritana no poço de Jacó, que nós ouvimos no tempo da Quaresma, e é tão importante também, é uma passagem que ela traz vários elementos. E aqui eu gostaria de salientar algumas coisas importantes desta passagem, porque justamente é uma mulher que está ali à beira do poço, pegando água, e sabemos que havia toda uma não relação dos judeus com os samaritanos, por causa de diversas coisas acontecidas no passado, das tribos de Israel, enfim. E então, de repente, aquele judeu conversando com a samaritana no poço de Jacó. E ali, primeiramente, ela se impressionou com aquela abordagem, porque ela disse justamente, você é um judeu conversando comigo, mas é que justamente ali Jesus olha a pessoa, o ser humano. E esta mulher, num primeiro momento, ela não estava entendendo que ela tinha que manifestar a sua fé. Quando ele começa a falar que ele é a água viva que ela buscava, aí de repente brota, eu acredito assim, que desperta nesta mulher esse sentido da fé, do crer, porque de repente ela se sente valorizada. Jesus tem toda essa caridade, todo esse carinho de chegar na pessoa por ser realmente uma filha de Deus. E ele chega para essa mulher e diz para ela
que justamente aquele que você ouviu, eu ouvi falar que virá um Cristo, é este que está falando contigo. Sou eu que venho para trazer essa água viva. E de repente, assim, eu acredito, não está escrito aqui, mas que como que caíram escamas dos seus olhos. E ela não quer guardar isso para ela. Ela quer levar para os outros. E o que eu acho interessante, que daí é diferente da outra passagem, o que eu acho interessante aqui é porque ela era uma pessoa também que tinha uma vida bastante desregrada. E quando Jesus aborda essa questão, quando ele diz a ela, quando pede, traz o teu esposo aqui, traz o teu marido, e ela diz, eu não tenho marido. E Jesus vai direto na ferida. Eu sei que tu não tens, porque já tivesse 7, nenhum era teu. Ela não se sente ofendida porque ela percebe que quando Jesus a confronta, ele está querendo mostrar para ela que ela tem um valor muito maior. E aí quando ela realmente se dá conta que ali está alguém tão importante, ela não quer guardar para ela e ela sai anunciando. Então nosso programa ID está também tocando o coração de cada um de nós. Não importa os nossos erros, não importa talvez os machucados, as feridas que nós temos no nosso coração. Mas se nós crermos no Senhor, se nós buscarmos a sua palavra, se nós procurarmos encontrar o caminho dele, então, anunciando isso, nós estaremos também recebendo uma cura. Que muitas vezes a gente sabe que tem essa somatização e a cura, muitas vezes do corpo, ela tem que passar por esse encontro com Deus. É a cura da alma. Foi o que aconteceu com a samaritana. Aí ela sai, ela anuncia e as pessoas vêm para conhecer Jesus. Isso é uma coisa linda, maravilhosa. E muitas vezes o nosso anúncio ele não precisa ser assim tão evidente, mas a forma, o nosso testemunho, a forma da gente viver, o nosso testemunho é que vai nos dar essa certeza de que estamos levando a fé para as pessoas. E é tão bonito porque justamente nessa passagem vai aparecer que primeiro eles ouvem Jesus, eles conhecem Jesus, acreditam em Jesus porque ela anunciou. Mas mais para o final da passagem vai aparecer. Agora nós cremos não porque tu falaste, mas porque nós fizemos a experiência. Então, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, que está nos ouvindo neste programa, né, Fernando? Temos que realmente ter essa consciência. O Senhor vem, assim como veio para a filha de Jairo, estendeu a sua mão. Assim como foi ao encontro da samaritana no poço de Jacó e disse, eu sou a água viva. Se você crer em mim, você vai ter essa água que sacia a sede. Porque o nosso mundo está muito sedento, mas não é uma sede física, mas é uma sede espiritual. E é tão importante também, porque muitas pessoas vêm conversar comigo, até os jovens com quem nós trabalhamos, e dizem assim, irmã, mas aí se nós fizermos pequenas coisas dentro da nossa casa, estudarmos como tem que ser, isso aqui está fazendo alguma diferença para aquela guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, para todas essas coisas, essa violência? E aí a gente vem justamente mostrando que a nossa fé ela tem uma irradiação muito grande. Então aquela louça que eu lavo com carinho, aquela cama que eu arrumo, aquilo que eu faço com amor, Deus recebe. E isso ele vai transformando em graças para tocar os corações de pessoas que nós não conhecemos. De pessoas que talvez nós não vamos conhecer aqui, mas que muitos santos dizem que lá no céu nós vamos encontrar pessoas que vão nos dizer muito obrigado pela oferta que você fez, por esta oferta eu estou aqui. Então é tão bonito que a gente possa ver isso também. Se a gente fizer com amor as coisas que nós precisamos fazer dentro da nossa própria casa, na comunidade, seja também na nossa vida social, fazermos com Deus, nós vamos estar ajudando sim, para que essa guerra cesse, para que os corações se transformem. É isso que Deus quer. São as pequenas coisas feitas com amor. E isso vai ser uma forma de evangelização também. E a senhora sabe que o padre Laszlo, que foi nosso fundador aqui da Fundação Fraternidade, Sim, ele falava muito sobre a necessidade da perseverança. Então, a senhora mencionando esse trecho agora da Bíblia, me veio muito no meu coração essa situação da perseverança. Nós precisamos perseverar, porque é mais fácil nós abandonarmos Deus do que lutarmos e ficarmos firmes ali na nossa caminhada.
E vai chegar um momento, realmente, o padre dizia, persevera, né? Vai adiante. E aí, realmente, no início da caminhada, a gente muitas vezes não sentia nada. Tu ia na missa, rezava, mas chegou um determinado momento que Deus vem e toca no teu coração. Realiza. Né? Então, acontece essa experiência aí. Exatamente. Né? E a partir da experiência, tu consegue também radiar esse amor de Deus para as outras pessoas, naquilo que tu faz, naquilo que tu fala, naquilo que tu age, né? Claro, Eu acho que a partir da experiência que a gente tem de Deus, a gente consegue também se tornar um profeta, um evangelizador, um anunciador, né, da Boa Nova. Né? E aos pouquinhos, né, a gente brinca que é um trabalhinho de formiguinha, né, irmã? Mas aos pouquinhos as coisas a gente percebe mudanças, né? Exatamente. Seja na nossa família, seja na nossa vida, seja na vida de quem está mais próximo da gente, seja na nossa congregação, seja na nossa comunidade, né? As coisas acabam, né, modificando, né? E justamente a gente pode ver na vida destas pessoas aqui, que foram curadas por Jesus, que Jesus dizia, não digam para ninguém, mas eles não conseguiam guardar. E isso é justamente aquilo que o padre Ladislau falava e pedia, que é essa perseverança. Porque eles tinham tudo para desistir, mas não, eles vão em frente. E aí nós olhamos para nossa querida mãe, para a Virgem Maria, a quem também o padre Ladislau tinha um carinho imenso. Nós olhamos para ela e vemos quem mais perseverou. Se nós olhamos essas outras pessoas que foram curadas por Jesus, levarem essa boa nova, anunciarem, serem perseverantes na sua fé, imagina Maria, que teve aquela capacidade, aquela grandiosidade de ir com seu filho até o pé da cruz. E não num desespero, não numa situação difícil, mas colocando ali, de pé, colocando a sua vida. E eu gostaria de contar um episódio das minhas andanças por esse Brasil, justamente sobre essa ótica de Maria ao pé da cruz. Eu trabalhava também lá no Nordeste, lá no estado de Pernambuco, com a campanha da Mãe Peregrina, que é também um dos ramos do nosso movimento. E aí uma das senhoras que era a coordenadora da visita das capelinhas da Mãe Rainha nas famílias, ela foi conversar comigo porque teve uma mãe ali da comunidade dela, que era missionária, e teve um acidente, estavam indo, os filhos foram de carona para uma formatura e na volta houve um acidente e ela perdeu os 2 filhos. Uma coisa muito difícil, uma coisa muito dura. Se perder um já é difícil, imagina 2 assim, 2 filhos jovens. E era assim muito triste aquela situação, muito triste. E então as pessoas iam junto a essa mãe para consolar, para dizer assim, mas pensa na tua fé, pensa que essa situação é difícil, mas vamos entregar, vamos fazer uma entrega. E ela sempre dizia, não, vocês não entendem o coração de mãe. Nunca nenhuma outra mãe no mundo sofreu como eu estou sofrendo, porque quando a gente está num sofrimento, a gente percebe que essa dor é só nossa. Parece que é uma coisa assim tão forte. E aí as pessoas falavam isso para ela. Quando esta senhora, que era a coordenadora, chegou e ela disse isso, não tem nenhuma mulher no mundo que sofreu isso, nenhuma mãe que sofreu o que eu estou sofrendo hoje. Aí essa senhora, com muita força, com muita fé, ela disse assim, será que Maria, quando esteve no pé da cruz de seu filho, ao pé da cruz de seu filho, ela não sofreu? Diz que essa mãe, ela levou um impacto tão grande, porque ela tinha um grande amor à Nossa Senhora. Naquela hora ela estava tão sofrida que ela não se lembrou que Maria sofreu muito mais na entrega do seu filho no alto da cruz, né, ali segurando até a última gotinha do seu sangue para a nossa salvação. Quando ela ouviu isso, deu um impacto tão grande que ela se consolou. Essa senhora me contava assim com tanta alegria que ela, quando se deu conta que Maria sofreu muito mais do que ela naquele momento, que era uma dor lancinante, ela, como se passasse um bálsamo no coração dela, e ela, como mãe, não, ela disse, Maria sofreu muito mais do que eu, e ela vai me ajudar a ser perseverante, para que eu, mesmo diante dessa perda tão grande e numa situação tão trágica, eu não perca a minha fé. Então, como é bonito nós ouvirmos esses testemunhos lá, eu me encantava com tantos testemunhos também que as pessoas davam. Claro, em todo lugar onde nós trabalhamos, aqui no Rio Grande do Sul, quantas pessoas que a gente se encontra,
mas é importante a gente poder realmente contemplar aqueles e aquelas que Jesus curou e que Ele hoje quer curar você que está nos escutando. Você que está olhando este programa na sua casa. Você que também está passando por uma situação difícil e pensa que não tem saída. Você é o convidado deste programa para ouvir essas palavras, que não são só palavras nossas, né, Fernando? São palavras que estão fundamentadas naquela palavra que é eterna, que é sempre viva e que também nos dá todas as respostas que nós precisamos. Então nós temos Maria como grande exemplo de perseverança e nós temos todas essas pessoas as quais nós citamos aqui e exemplos nossos atuais. Né? Se as pessoas pudessem agora, irmã, eu gostaria de contar a minha história, com certeza um dia terá a oportunidade de partilhar essa sua história de fé, de perseverança com outras pessoas. Aí a gente tem que marcar um programa, irmã, só para compartilhar os testemunhos daí, né? É verdade, eu acho que vai dar certo. Ó, o pessoal da Canção Nova vai ter que nos abrir esse espaço. Vários programas, né? Porque testemunho, tenho certeza que não vai faltar, né? É verdade. Isso é muito importante. A gente pensa que só a gente sofre, mas É. a gente entende que tudo isso são caminhos que Deus vai fazendo, mas que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Eu quero agora cantar mais uma música que fala do mês de maio. É uma música antiga, mas que tem um significado bonito e que a gente possa levar também as nossas flores de maio. Aquilo que está no nosso coração, aquelas pequenas coisas do dia a dia que nós falamos, que é arrumar uma cama, que é passar roupa, que é fazer uma caridade, que é ter um gesto também de amor ao próximo, talvez até de uma autoeducação. Às vezes as pessoas estão muito nervosas, então que a gente possa oferecer tudo isso e colocar como uma flor no jardim de nossa querida Mãe do Céu. Neste mês de alegria, entre luzes e flores, queremos de Maria celebrar os louvores dos amos mais viçosos. Ornemos seu altar, hinos harmoniosos, vamos-lhe hoje cantar. Neste mês de alegria, entre luzes e flores, queremos de Maria celebrar os louvores. Muito bem, irmã. Muito obrigado mais uma vez por essa música, por essa sua alegria contagiante. E quando a gente fala de Maria, realmente nos alegra o coração, né? Porque é uma mãe muito querida, teve um papel fundamental dentro da salvação e pedimos cada vez mais que Nossa Senhora esteja presente, agindo na nossa vida como nossa intercessora, cuidando dos seus filhos e cuidando de você que está nos assistindo hoje no programa ID. Fraternidade. Todos já conhecem onde está a esperança. A fraternidade te abraça em nome do Senhor. Pode chegar, pode entrar, a porta está aberta. Rádio Fraternidade FM, 24 horas no ar. Estamos de volta com o programa ID, hoje conversando com a nossa querida convidada, irmã Maria Eliane, nos falando um pouquinho das mulheres que Jesus curou, né, partilhando conosco. Esse papo muito abençoado, muito alegre. A irmã também cantou aqui já 2 músicas pra gente, né, irmã? Isso aí. Então, tenha bondade e vamos adiante aí no nosso assunto, então. Claro, exatamente. Quando nós olhamos, você que está em casa agora escutando, você que está agora olhando, assistindo esse programa,
Você deve estar pensando assim, mês de maio, esse mês de oferecer flores especiais, talvez com essa motivação que a gente está dando aqui de oferecer flores de maio. Qual a flor que eu gostaria de oferecer no dia de hoje para a minha querida Mãe do Céu? Será que é a rosa, que nós podemos ver essa rosa tão bonita, perfumada, mas que tem espinhos? Será que hoje teve espinhos na minha vida? Será que hoje ou durante esse mês eu estou experimentando esses espinhos que estão me machucando, mas ao mesmo tempo que essa rosa traz o seu perfume, que esses espinhos estão também me ajudando a crescer? Muitas pessoas ficam dizendo, por que a gente tem que crescer tanto, né? Porque as dificuldades são muitas. Mas se nós olhamos realmente para a nossa vida, os momentos de dificuldades nos ajudaram a sermos pessoas melhores, nos ajudaram a enxergar os outros. Eu, às vezes, fico olhando para a enchente que a gente teve aqui, agora também em Minas Gerais, em tantos outros aqui estados do nosso Brasil. Até um amigo meu seminarista me mandou lá em Pernambuco uma enxurrada muito forte aqui, que foi agora há 2 meses atrás, num lugar que não tinha essa chuva. E então, mas o que isso, eu até falei para esse meu amigo seminarista, eu disse, o que isso suscita nas pessoas? Solidariedade. Porque muitas vezes a vida está tão assim, está normal, tem as suas dificuldades normais, mas as pessoas não entenderam a mensagem ainda. Não entenderam o quanto Deus quer mostrar que está presente na nossa vida. Porque as pessoas só entendem quando acontece algo muito forte. Infelizmente é isso. E aí tem outras pessoas que dizem, não, Deus nos abandonou. Como que pode acontecer de eu perder tudo? Como pode acontecer de perder até familiares com todas essas coisas? Mas se a gente não tem uma mensagem forte acontecendo, muitas vezes nós ficamos naquela coisa tão morna. E aí, por isso, eu trago aqui agora, né, nesse trecho do nosso programa, justamente aquela passagem. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe, mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. E a partir desta hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, nosso programa quer deixar também bem forte essa mensagem. Porque vejam só, a filha de Jairo foi curada dentro da sua casa. Jesus a curou dentro da sua casa. A mulher samaritana costumava ir naquele poço. Era o poço de Jacó, era o poço que aquele povo tinha confiança. Então, também um lugar de segurança, vamos dizer assim. Era também um pedaço do seu lar. E aqui nós vemos Maria sendo levada por João para a sua casa. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós queremos ouvir de Jesus neste programa ID? O que nós queremos ouvir? Que nós devemos reconhecer que a sua mão se estende para nós em todas as situações, que essa mão que ele estende tem outra mão que está por cima, que é a mão daquela que ele nos presenteou como sua mãe, porque todos nós sabemos que quando ele fala isso para João, o discípulo amado, ele fala para todos os filhos e filhas amadas de Deus. Então, a mão de Jesus que se estende para nós, para nos curar, para nos resgatar. E muitas vezes, fazendo um adendo aqui, as pessoas pedem orações para nós também no santuário. Irmã, pede para que Deus realize a vontade dele, porque eu tenho um familiar que está numa doença muito difícil, então que Deus faça pelo melhor, ou vamos pedir a cura dessa pessoa. E a gente vai acompanhando essa família, essa pessoa, e muitas vezes vamos dizer que não é aquela cura que nós esperamos, que é uma cura da pessoa ficar aqui, mas a pessoa é, então, levada para junto de Deus. Se nós pedimos que Deus desse a cura da forma que Ele quis, então significa que se Deus levou esta pessoa para junto de si, essa pessoa está curada. Porque todos nós estamos nessa terra para sermos levados para junto do Pai, que é uma passagem. Então, quando a gente pede, implora,
que Deus, que Maria interceda por nós junto a Deus, que os nossos santos também, protetores, que esses que nós temos tanto carinho, que estão junto de Deus, o Padre Ladislau, o Padre José Kempens, tantos também da nossa família, a nossa mãe que faleceu, a gente pede também que ela implore junto a Deus por nós. Se nós estamos, então, nos colocando nesse pedido, significa que nós devemos ter essa fé de que Deus vai realizar aquilo que é melhor. É duro Maria ao pé da cruz, olhando seu filho morrer. Depois recebendo esse filho nos braços morto. Nós falamos, né, já nesse programa, daquela mãe que dizia que o sofrimento dela nenhuma outra mãe tinha sentido. Mas quando a sua amiga vai e diz, será que Nossa Senhora também não sofreu? Aí a pessoa cai em si e diz, sim, ela sofreu muito mais que eu. Então, quando nós olhamos Maria, a mãe, e esse mês de maio nos convida a contemplá-la, nós vemos que quando Jesus entrega essa mãe para João, ele entrega para nós também, e é isso que nós devemos fazer, levar Maria para a nossa casa. E que ela entre, através desse programa, através da nossa oração, porque eu acredito que aqui, nos estúdios, aqui nesta casa também, da Rádio Fraternidade, aqui em Porto Alegre, que tem santas missas, aqui neste lugar de oração, no Santuário de Schanstatt, que é aqui próximo também da Rádio Fraternidade, que estamos fazendo, né, todo esse caminho bonito junto com a Canção Nova, que nesses lugares onde nós rezamos, nós estaremos também lembrando de todos vocês que estão sintonizados conosco, que estão ouvindo essa palavra, que, como nós dissemos, não é a palavra do Fernando, não é a palavra da irmã Eliane, mas é a palavra de Deus. E eu tenho um canto muito bonito que eu aprendi e que fala justamente também desta passagem bíblica. Vamos ver se a gente consegue cantar para que você, meu irmão, minha irmã que está escutando, você possa sentir no seu coração também o que Jesus está dizendo. Filho, filha, eis aí tua mãe. Filho, eis aí tua mãe. Eis um exemplo a seguir. Sempre em silêncio servir, sendo fiel ao responder o sim. Mãe, eis aí o teu filho, dá-lhe toda a sua afeição, pois em meu coração todo aquele que faz a vontade do Pai é meu irmão. Podemos dizer viva Nossa Senhora, né, irmã? Viva! Olha aí o pessoal de casa também, né? Vamos lá! Vamos dar a honra a quem merece e justamente pela sua simplicidade, pela sua humildade, nós vamos ter oportunidade, né, em outro momento de estar falando desta mulher forjadora de história. Eu gosto muito dessa palavra, né, e teremos a oportunidade de estar falando sobre isso também. A senhora referiu também, eu tinha mencionado anteriormente também da mesma forma, do Padre Ladislau, né? E ele também era muito devoto a Nossa Senhora e ele falava muito que os filhos que são devotos a Nossa Senhora, ela concede um dom que é o dom da docilidade. Isso. Né? A senhora falou que às vezes a pessoa está muito nervosa, né? Então tenha certeza também que Nossa Senhora, através da sua presença na sua vida, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, ela nos concede essa docilidade, essa tranquilidade para que a gente possa enfrentar, né, com mais, vamos dizer assim, tranquilidade, né, as adversidades da nossa vida, né, irmã? Exato. E sabe, agora me lembrou de uma paróquia que eu conheci também, aí foi em Alagoas, que é a Boa Pastora, Maria Boa Pastora. E aí, aquilo que Jesus diz, né,
para Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então, se ela é a boa pastora, ela vai apacentar o nosso coração, que muitas vezes está atribulado, que muitas vezes está com dificuldades de superar. E eu tenho visto, assim, presenciado muitas situações difíceis, não só na parte espiritual, não só na parte emocional, mas também até questões financeiras, que as pessoas, assim, ficam muito desesperadas e, de fato, é uma coisa que desespera. E o que Maria faz? Ela não dá o dinheiro para nós, mas o que eu vejo na vida das pessoas, também pela nossa oração, é que as pessoas, assim, conseguem ficar calmas e encontrar caminhos para encontrar um trabalho, para fazer algo que possa ter esse dinheiro para pagar suas dívidas. Então, assim, Maria, quando ela intercede, ela vai também nos ajudando a ficar mais tranquilos para a gente poder ver esse caminho, porque a gente às vezes fica tão nervoso com as situações que a gente acaba também, assim, não vendo por nós mesmos. Criando um bloqueio, né, irmã? E a gente não acha uma saída, né? Isso, mas a gente precisa, porque às vezes está perto de nós. E várias pessoas, assim, chegaram próximas de mim né, eu não tinha condições de ajudá-las financeiramente, mas eu digo, eu vou rezar e Deus vai mostrar. E essa própria pessoa, e isso também é bonito porque há uma valorização da gente, Deus dá capacidade para nós também. E é através da nossa fé, da gente descobrir, não, mas eu posso ver uma forma. E aí a gente vai olhando para o lado, vai olhando para o outro, olha, eu poderia fazer isso. Eu poderia ver se tem algum lugar para eu fazer uma limpeza, ou eu poderia, quem sabe, apresentar meus documentos lá em tal lugar. Porque a gente diz assim, é difícil, claro. Quantas pessoas, né, a gente bate nas portas e ouve um não. Como diz o não, a gente já tem. Mas nunca, como falamos, perder a esperança. Então, a perseverança também em fazer o bem para que a gente possa viver neste mundo, dando esse testemunho, é muito importante. Então, essa mensagem assim, a mãe não nos abandona. E a gente, quando entra em enrascadas, a gente deve pedir, justamente ela tem um título que é desatadora dos nós. Então, a mãe, ela, né, quando a gente se enrosca, ela é desatadora dos nós. Quando a gente está em desespero, ela é a mãe da esperança. Quando a gente não tem auxílio, ela é a auxiliadora. Então, é uma mãe, assim, que quer estar presente na vida dos seus filhos em todos os momentos e situações. E tem nó que é difícil desatar, né, irmã? Tem, só ela mesmo, só ela. E ela faz. Ela dá um jeito, né? E sempre lembrando que tem o tempo de Deus. Exato. Também, né? Não é o nosso tempo. Exato. Ele vai realizando no tempo que ele quer, que é o melhor. Só que, mãe, seja também para nós a rainha da paciência. É verdade. Mas é muito interessante, né, irmã? Esse tempo de Deus, a gente pede as coisas e espera de um jeito e Deus acaba nos surpreendendo de outras formas, né? De forma positiva, mas de outras formas também, né? Isso. E Maria, ela teve muito essas surpresas também de Deus na sua vida, porque se nós formos ver o momento da anunciação, o anjo diz que ele vai ter um reinado, que ele vai ser rei, que ela vai ser a mãe do rei. E aí, quando é o momento de chegar este rei, de nascer esse rei, vem um edito lá, né, do governador para que eles partam para outra cidade em situações precárias. E quando eles chegam, já está tudo cheio. E onde é que esse rei vai nascer? Numa estrebaria. Num lugar onde os animais se alimentam, onde eles ficam, num lugar sujo, num lugar que eles não imaginavam. Eu sempre fico pensando, quando eu penso em São José, ele carpinteiro, com certeza ele deve ter feito um bercinho tão bonito para Jesus. Bem caprichado, bem né, irmã? Caprichado. E Maria, com certeza as mulheres daquela época também sabiam bordar, sabiam costurar. Deve ter feito também, né, um enxoval tão gostoso para Jesus e eles têm que partir. Então, se Maria não tivesse essa grande fé, ela também teria desacreditado. Ela teria dito assim, mas como que ele me disse, eu acreditei que ele seria, né, o Salvador e que ele seria um rei. E como é esse rei? E aí Maria guarda tudo no coração e entende que o reinado de Cristo é diferente e que o trono de Jesus é aquela manjedoura simples. E ela é a mãe do rei e ela justamente está ali
ajoelhada do lado daquela manjedoura, onde é o trono desta criança, deste menino que nasceu. Então, é tão bonito porque a gente vai até a cruz, a gente volta para o nascimento, traz Jesus na sua vida pública, na sua vida em família, e é isso que a palavra nos ilumina a dizer. Mês de maio, olhando para Maria, nas suas várias facetas, olhando desde o nascimento de Cristo, assim como tu falaste, até o seu momento na cruz, mas também na igreja nascente. Porque no momento que o Espírito Santo atua, nós também estamos vendo ali a força de Maria. Muito bem, irmã. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. É uma alegria muito, muito grande recebê-la, né? E já que estamos falando de Maria, de Nossa Senhora, vou convidar a senhora para nós encerrarmos o nosso programa rezando uma Ave Maria, pedindo por todos os nossos telespectadores, todos que estão ligados conosco, através da Canção Nova, através da Fundação Fraternidade, para que se sintam agora abraçados por Nossa Senhora. Vamos rezar então, irmã? Vamos. Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado mais uma vez, querido ouvinte, você que está ligado na Fundação Fraternidade, na Canção Nova. Nosso agradecimento pela sua sintonia e acompanhe as nossas programações através dos endereços virtuais YouTube Frater Play e Facebook, Instagram, Fundação Fraternidade. Mais uma vez, irmã, muito obrigado. A senhora é convidada para participar do próximo programa também. Que bom! Né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo programa.